Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria é a única criatura divinizada por Deus. Maria, apesar de ser uma criatura, Deus quis que ela participasse de sua divindade. Mas ela não é divina e não tem o poder de fazer nenhum milagre por ela própria. Mas ela tem um poder muito grande de intercessão a seu Filho Jesus. Maria faz parte da glória de Deus e de sua divindade, pois ela é a rainha do céu e rainha do céu e da terra. É rainha dos anjos e santos. Maria é a porta do céu. Por elas vamos a Jesus, que é o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Por ela ser uma criatura, não deve ser adorada como Deus. Só Deus Pai, Filho e Espírito Santo pode ser adorado. Só Deus é divino, só Deus merece culto de adoração. A Maria, aos santos e anjos, nós veneramos e intercedemos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, diante do seu plano de salvação da humanidade, ele quis preparar uma mulher para ser a mãe do seu filho Jesus. Então Deus fez que nascesse uma mulher preservada do pecado original, pois ela foi concebida sem o pecado original. Pecado este que todos nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pois ela foi agraciada por Deus, mesmo antes de ser gerada no ventre de sua mãe. No entanto, ela já nasceu santa. Os evangélicos dizem que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher igual a todas as outras. Nós não podemos negar e dizer que isso não seja verdade. Aos olhos humanos, ela é uma mulher igual às outras. Ela sofreu, sentiu tristeza, chorou, sentiu canseira, sentiu fome e tudo que uma mulher pode sentir. Só que com uma diferença. Todas as mulheres são pecadoras e sofrem tentações em todas as suas vidas. Maria não se encontra em nenhuma parte da Bíblia que ela foi tentada pelo demônio, até porque ela não tinha nenhum pecado e era uma mulher da promessa de Deus, Deus que disse assim, no tempo que ela foi enganada pela serpente. E disse Deus à serpente que havia enganado Eva, a mãe de todos os humanos. Está escrito no livro do Gênesis, no começo da Bíblia, capítulo 3, versículo 11 a 13. Então Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita seja entre todos os animais, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta ferirá tua cabeça, e tu ferirás o carcanhar. Esta mulher descendente de Eva, que Deus disse, era Maria. Por isso é que Satanás tem medo de Maria. Na Bíblia se encontra escrito pelo menos 7 dores de Nossa Senhora, 7 dores de Maria. Isto basta para entendermos que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher humana.
Não posso afirmar que foi a única que nasceu sem o pecado original, mas disso eu tenho certeza, que Maria foi concebida sem o pecado original. Se foi só ela, não sei, pode mais alguns outros ter nascido também com essa graça, mas que eu tenho conhecimento é que Maria foi concebida sem o pecado original. Negar a santidade de Maria é o mesmo que negar Deus no seu plano de amor e salvação da humanidade. Ele quis preparar uma mulher pura, santa, para ser a mãe de seu filho Jesus. Maria, em sua pureza e santidade, fez um voto a Deus de perseverar virgem em toda a sua vida. Ela não sabia o que Deus havia preparado para a sua vida, mas o que ela queria era ser santa. Como poderia ser uma mulher que fez uma promessa de ser virgem em toda a sua vida e agora ter que ser noiva e casar-se e ser esposa de um homem? Maria deve ter sofrido muito com esta situação. Com certeza não seria esta a sua vontade, de ser noiva e casar-se, mas pela lei mosaica, pela lei de Moisés, lei mosaica, uma mulher não poderia ficar sozinha no mundo. A Bíblia não consta que seus pais, Joaquim e Ana, tivessem outros filhos. Então, com certeza, ela era a filha única desse casal. E com a morte dos seus pais, ela ficou sozinha no mundo. E a lei obrigava um de seus parentes mais próximo que assumisse como esposas. E esse seu parente mais próximo era José, com certeza viúvo, fez promessa de viver em castidade e depois da morte de sua esposa. Tudo preparado por Deus, Maria com o voto de virgindade e José com o voto de castidade. Assim, ficaram noivos para viver como irmão, um cuidando do outro, com muito amor puro. José é considerado o homem justo. José é considerado um homem justo. Ficando sozinho, fez voto de castidade. Por força da lei, deveria receber Maria como esposa. Foi justo quando aceitou ser esposo de Maria. Foi justo não desprezando Maria por estar grávida e o filho não era seu. Foi justo aceitando Maria como esposa e sendo pai adotivo do menino Jesus. Observação. Muitas coisas que relatei não se encontram na Bíblia, mas qualquer pessoa de bom senso assim acredita. Vamos à Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 26 e 38. Leia com atenção esse texto do Evangelho de Lucas e verás que a jovem Maria, pura, santa, que Deus havia preparado desde sua concepção para ser a mãe do seu filho Jesus. Ela foi concebida sem o pecado original. Por isso o demônio não tinha conhecimento da existência de Maria até que o menino nasceu. E nas plenitudes dos tempos, Deus envia o anjo Gabriel a Maria, que saudou nesse termo: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria ficou confusa, disse-lhe o anjo: Não tenhas medo, Maria, porque Deus mostra bondoso para contigo. Conceberás em teu seio e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará
o seu trono dará o trono do seu pai Davi. Está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 28 a 32. Assim se deu, como Maria tornou-se mãe do Filho de Deus, grande mistério da encarnação do Verbo Santo de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Maria, na sua humanidade, sofreu tudo o que uma mulher comum sofre, menos a tentação ao pecado. Jesus sofreu na carne, como um servo sofredor, mas com uma diferença de sua mãe, que nunca foi tentada. Quando o demônio descobriu que havia sido enganado, ficou furioso, lançou um rio de água contra a mulher que havia dado à luz um menino, a fim de matar seu filho. Mas a terra se abriu e engoliu o rio de água vomitada pelo dragão. Então, furioso contra a mulher, foi guerrear contra os restos dos filhos dela, e os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 15 a 18. Capítulo 12, versículo de 15 a 18, Apocalipse. E Jesus foi tentado porque ele carregava nossos pecados. E o demônio queria derrubá-lo, mas ele nunca caiu em pecado nenhum. Maria, uma mulher aparentemente igual a todas as outras mulheres, nasceu de um casal simples e pobre, sofreu dores, alegria, tristezas, sofreu na rejeição do seu noivo José. Mateus capítulo 1, versículo 19, José, seu noivo, sendo uma pessoa de bem, não quis que ela ficasse com o nome manchado e resolveu abandoná-la sem que ninguém o soubesse. Acredito que foi nesta circunstância que Maria decidiu passar um tempo com sua prima nas montanhas da Judéia, até que tudo se resolvesse, pois ela caminhou apressadamente até a casa de sua prima Isabel. Ficou 3 meses com ela, ajudando a cuidar do menino João Batista. Isso não está escrito, que Maria foi para a casa de sua prima para dar um tempo a José. A Bíblia diz que ela foi para a casa de Maria, mas não diz que foi por essa causa que ela foi. Que estava em dúvida de como aceitar Maria grávida e se o filho não era dele. Mas com certeza, confiante em Deus, mas sofrendo com as dúvidas de José e como se estaria vivendo na sua ausência. Até agora eu só apresentei Maria como uma mulher igual às outras, sofrida, humilde, simples, bem natural, levava uma vida pura e santa. Talvez ela não sabia que estava vivendo os planos de Deus, até que, à plenitude dos tempos, Deus enviou o anjo Gabriel a Maria, que saudou nestes termos: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria ficou confusa. Disse-lhe o anjo: não tenha medo, Maria, porque Deus mostra bondoso para contigo, conceberá em teu seio e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas capítulo 1, 28 a 32. Maria foi concebida por Deus Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho Jesus, Verbo eterno encarnado. Maria é a única pessoa que Deus quis divinizá-la. Maria não possui divindade, mas Deus quis que ela participasse da sua divindade, fazendo parte da plenitude de Deus, pois Maria foi levada ao céu e coroada rainha do céu e da terra, rainha dos anjos e dos santos. Maria está acima de todos os anjos santos, apenas abaixo de Deus, mas junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela faz parte da família de Deus, pois Deus ama tanto a família que Ele quis ter uma família divina,
que Maria faz parte e completou a família de Deus. Maria, filha de Deus Pai. Maria, mãe de Deus Filho. E Maria, esposa do Espírito Santo. Aqui Maria participa de toda a divindade de Deus, mas Maria não tem divindade própria para decidir e fazer milagre, mas tem uma capacidade imensa para intercessão. Tudo o que pedir com fé a seu Filho Jesus, por intermédio de Maria, será atendida. Exemplo, as bodas de Caná da Galiléia é um exemplo. Então, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, o que importa isso a mim e a ti? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse ao servente: faça tudo o que ele disser. E os serventes serviram Jesus conforme ele disse, e Jesus transformou água em vinho, a pedido de sua mãe Maria. Transformou água em vinho, a pedido de sua mãe Maria. Com esse exemplo, temos a certeza que tudo o que pedimos com fé a Jesus, por intermédio de Maria, sua mãe, será atendida. Maria Santíssima, Mãe de Deus, Filho e nossa Mãe. Se não há salvação sem Jesus, também não haverá salvação sem Maria. Jesus e Maria são inseparáveis. Sejam devotos de Maria e reze o rosário todos os dias, porque no dia de sua morte, Maria estará na porta do céu para recebê-lo. Reze pelos que não crê na santidade de Maria, Rainha dos santos, Rainha de todos os anjos e santos, Rainha do céu e da terra, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.